Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Já bateu aquela fome? Do nada assim você tá e de repente bate aquela fome? Então hoje nós vamos falar sobre a fome que não é de comida, mas de ouvir a palavra de Deus. Sabe aquela sensação de que está faltando alguma coisa, mesmo quando você tem tudo? Amós ele vai falar para a gente, é a fome de ouvir a palavra do Senhor. Não é sobre pão, é sobre alma. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11. Olha o que está escrito. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Fome e sede das palavras do Senhor. O capítulo 8 do livro de Amós inicia uma visão profética, onde Deus lhe mostra um cesto de frutos do verão, simbolizando a plenitude e a proximidade do fim de Israel. Essa imagem, ela serve como prelúdio para uma série de denúncias contra a corrupção, a injustiça social e a hipocrisia religiosa que assolavam a nação. A passagem em Amós 8, verso 11, fala da fome e da sede, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Mas de ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor emerge como um ponto culminante dessa mensagem de juízo, destacando uma punição espiritual e moral de proporções devastadoras. Historicamente, Amós profetizou durante um período de prosperidade material para o reino do norte de Israel. Mas essa prosperidade mascarava uma profunda decadência moral e espiritual. Os versículos anteriores ao 11 descrevem a ganância dos mercadores que exploravam os pobres, manipulavam as balanças e vendiam até mesmo os resíduos do trigo. A sociedade estava imersa em rituais religiosos vazios, enquanto a justiça era esquecida. Deus, através de Amós, denunciava essa situação, prometendo um juízo que abalaria a terra e traria escuridão em pleno dia. Está lá no verso 9. A fome espiritual mencionada é uma consequência direta dessa rejeição deliberada da verdade divina e da priorização de ganhos materiais e superficiais em detrimento da obediência e da justiça à palavra de Deus. Irmãos, veja se não é exatamente como nós estamos vivendo hoje. Aqueles que deveriam trazer a palavra de Deus verdadeiramente como ela é, simples, mas que nos confronta a viver uma vida diante de Deus. Estão vivendo suas próprias vidas, estão misturando as coisas de Deus, o santo com o profano. Aqui diz que Amós ele vai dizer que as pessoas daquele tempo elas fraudavam as balanças enganosas, enquanto estão hoje dizendo que não tem nada a ver, estão defraudando a palavra de Deus, mudando o que Deus falou, falando o que Deus nunca disse. Então tenha cuidado, se você está no seu coração, no seu interior com fome e sede da palavra de Deus, procure um lugar onde verdadeiramente fale do amor de Deus. Tenha cuidado, não se deixe ser enganado. Do ponto de vista da teologia protestante, nós precisamos entender que Amós 8:11 revela a santidade e a justiça de Deus, que não tolera a rebelião e a indiferença à sua palavra. A fome de ouvir as palavras do Senhor representa um juízo divino em que Deus retira sua revelação ativa e a oportunidade de ouvir sua voz transformadora. Não se trata de uma privação física, mas da ausência da nutrição espiritual essencial para a alma. Irmãos, hoje a gente está ouvindo muita palavra por aí, muita gente lendo Bíblia,
Mas onde está a verdade de Deus? Estão falando de teologias, de conhecimentos vazios, sem ter profundidade com Deus, sem ter comunhão com esse Deus. Estão mostrando algo que não é a verdade. Está sendo uma meia verdade ou uma meia mentira. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade que liberta e não escraviza. Estão dizendo que se você não fizer, se você não for, se você não der, Deus não abençoa. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Alimento para a alma. Em um mundo onde a busca por verdade e significado é constante, essa passagem nos lembra da importância vital de nos alimentarmos da palavra de Deus. Para os crentes, para nós, o versículo serve como um chamado à vigilância espiritual. Irmãos, vigia, cuidado com o lugar onde você está colocando o seu pé. Incentiva o servo de Deus, incentive a sua família a buscar a presença do Senhor, a valorizar e buscar ativamente as Escrituras, a pregação fiel e a comunhão com Deus. Irmãos, não vá de qualquer jeito, não ouça qualquer vento. Paulo já nos alerta. A aplicação reside em não dar por garantida a oportunidade de ouvir a voz, mas em buscá-la com fervor, arrependendo-nos de qualquer indiferença ou prioridade. Irmão, se arrependa de qualquer indiferença ou qualquer prioridade que não seja Deus. Mude a sua história, mude a sua vida. Olha o que Amós vai dizer: fome e sede, não de comida ou de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que dentro do seu coração Deus tem ardido, Deus tem colocado esse desejo de você ouvir verdadeiramente, arrependendo-nos de qualquer indiferença ou prioridade equivocada que nos afaste da fonte da vida espiritual. Será que você tem verdadeiramente estado na fonte espiritual que é Deus? João capítulo 6, versículo de número 35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Esta declaração de Jesus oferece uma perspectiva complementar e a esperançosa à fome espiritual descrita por Amós. Enquanto Amós descreve a terrível consequência de não ouvir a palavra de Deus, Jesus se apresenta como a própria palavra de Deus encarnada, o sustento espiritual supremo para o crente. A fome descrita por Amós pode ser aplacada pela fé em Cristo. A fome espiritual de Amós pode ser aplacada pela fé em Cristo, que é a fonte inesgotável da vida e da verdade divina. Assim, a cruz, a ressurreição de Jesus, oferece a solução para a fome espiritual, garantindo que aqueles que nele creem nunca mais terão fome ou sede. Irmãos, se você tem buscado em algo que não é a verdade, se arrependa. Volte enquanto há tempo. Jesus está voltando. Senhor, nos ajuda a permanecermos firmes diante de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece, que possamos buscar a fonte verdadeira, Senhor, que és Tu. Que o Teu Espírito Santo nos conduza para as Tuas águas tranquilas, Senhor, para os Teus pastos verdejantes. Meu Senhor, que não venhamos, ó Pai, a fazer como aquele povo lá do Egito, Senhor, que misturou o Teu maná com aquilo que não servia, que misturou o santo com o profano. Meu Pai, nos dá discernimento para podermos andar na Tua presença, é o que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado para a glória do Senhor. Fica com Deus.